Então, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês, compartilhando esse espaço, essa live, né, para discutir fotografia. Queria dizer que a gente organizou essa oficina em 3 momentos. No primeiro momento, eu vou passar algumas orientações e dicas sobre técnicas fotográficas, né, envolvendo enquadramento, angulação, planos, né, falar um pouquinho sobre essa discussão e essa polêmica que existe, se fotografia é arte ou não é arte, né? Então, há uma divisão entre os teóricos sobre isso, especialmente porque o pessoal da área das artes e os pintores, né, que quando se desenvolveu a fotografia, eles começaram a achar outras alternativas para pintar a natureza e para pintar as pessoas, o meio ambiente, usando outros recursos e outras técnicas, como é o caso do impressionismo. Então, para esse pessoal, para esses teóricos, para esses críticos das artes, a fotografia, ela não se encaixa como arte pelo fato de que a fotografia por si só, né, pelas condições de ser automática por si só, ela acaba revelando a natureza, os retratos, as pessoas, de forma geral, a cidade, de uma forma mecânica, né? Então, é uma discussão sobre esse aspecto, porque, claro, que se você pega um celular para fazer fotografia, né, você bate a fotografia, você só simplesmente enquadra, procura um ângulo e bate a fotografia e realmente o celular ou a máquina sendo usada no automático, acaba fazendo todo o processo e a nossa participação é muito, muito pequena, né? Mas a gente vê que cada vez mais a fotografia está ocupando espaços dentro de galerias de artes, né? Em museus. Ele tem um caráter muito de registrar a história, de registrar a memória. Então, quer dizer, essa polêmica ela vai continuar existindo, vai ter artistas que vai continuar defendendo, vai ter artista que vai continuar defendendo que fotografia não é arte, mas vai ter fotógrafos defendendo que, dependendo da habilidade do fotógrafo, dos recursos que ele usa, e hoje a gente tem muitos recursos à disposição, né, pensando, inclusive, no Photoshop, que dá para criar fotos memoráveis, né? Imagens memoráveis, imagens que revelam situações, climas, né? Porque o fotógrafo se esmerou muito para fazer aquele trabalho de qualidade. Então, essa polêmica ela vai continuar existindo, mas a foto está ocupando seu espaço em galerias de arte, a foto está ocupando seu espaço nessa discussão, tem fotos aí sendo vendidas por milhares de dólares, reais, euros, né? E teve um cara que fotografou o Rio Sena em Paris, na época, antes que Paris não tinha sido desenvolvida ainda, né? Coisa, e aí essa foto teve um valor, assim, imensurável. Então, quer dizer, é uma discussão. E tem teóricos, eu vou também selecionar alguns textos sobre isso, que vai fazendo esse debate sobre a fotografia. Mas, assim, a nossa proposta não é estar produzindo fotografia artística nesse momento, mas fotografia que tenha um caráter de arquivo, de memória, que ajude daqui a 50 anos a ver como a cidade estava, ou como esse patrimônio histórico-cultural permanece hoje ainda no contexto urbano da cidade onde que a gente mora. A gente fala da cidade onde que a gente mora pelo fato de que não necessariamente quem vai participar dessa oficina ou quem se inscreveu nessa oficina pode morar, tem que morar em Ponta Grossa, ele pode morar em Curitiba, em Castro, em alguma outra cidade, e que também em todas as cidades há uma preocupação com a preservação dessa questão cultural, dessa questão da história, né, do patrimônio cultural e histórico. Então, a nossa proposta, quando foi de criar uma oficina, era exatamente essa, de estimular quem está participando da oficina a produzir conteúdo, né, imagético, que revelem
esses aspectos da história da sua cidade, da cidade onde que mora. Então, é mais ou menos isso. Claro que a gente tem que pensar, aqui nós estamos num grupo que quase todo mundo trabalha com máquinas fotográficas digitais, né, e semiprofissionais, porque o nosso curso ali não tem... A máquina profissional, ela é muito cara, uma máquina profissional é máquina de 30, 40 mil reais, mas a gente tem uma semiprofissional no curso, que são as Nikons e as Canon, e essas máquinas, elas já permitem, né, intercambiar lentes, já permitem trabalhar com velocidade, com ISO, com abertura, com diafragma, que são as condições necessárias para você dizer que você é o autor daquela produção, daquela foto, né? Você não coloca o dispositivo, teu dial, no automático em que a máquina faz tudo. Você coloca ela na condição no código ali de manual, em que você vai trabalhar todos os parâmetros da máquina. Então, você vai decidir que velocidade você vai trabalhar, né? A velocidade de captura da imagem. Você vai decidir a abertura da lente, né? Se vai trabalhar com a lente bem aberta e desfocar o fundo, ou vai trabalhar com a lente bem fechada. Você vai decidir também se o ISO, né? Que é a sensibilidade do sensor, que é uma coisa mais elétrica, né? Que tem uma coisa a ver com isso. A sensibilidade do sensor, se ela, tu vai expandir essa sensibilidade, em vez de trabalhar com ISO 100, você vai trabalhar com ISO 600, 800, sei lá, ou muito mais, 6.000, tem câmeras hoje que tem ISO 30.000, quer dizer, uma câmera que dá para fotografar quase no escuro pleno lá e consegue captar algum sinal de luz lá naquela área mais escura que é possível. Claro que quando a gente não tem um equipamento bom, a gente tem que jogar um flash, tem que pedir para acender uma luz num ambiente mais fechado, para a gente conseguir captar a imagem que está que a gente está tentando capturar, né? Então, quando eu pensei, o nosso grupo pensou em desenvolver uma oficina sobre fotografia, arte e memória, exatamente para valorizar a fotografia como um arquivo histórico, né, que tem um caráter importante de preservar a memória, né, e aí a gente sentou eu, o Éder, o Ramon e mais alguns alunos do curso, né, que estão aqui, a Vitória, o Germano e o William, né, e a gente pensou em ativar isso e aproveitar esse tempo, assim, que agora o pessoal está meio que entrando em férias, né, está saindo para visitar cidades, não necessariamente eu tenho que fazer as fotos da minha cidade, mas, por exemplo, se eu vou para uma cidade histórica, e aí eu quero fazer fotografias dessa história, dessa cidade, então a gente pensou isso assim, pô, eu estou com o meu celular lá fazendo um tour aí, uma viagem para algum lugar, que hoje está um pouco complicado isso, mas estou fazendo isso, então vou aproveitar, tem uma igreja lá, uma igreja de pedra na cidade, que é uma igreja muito antiga, vou fotografar ela por dentro, vou fotografar a fachada dela, a lateral, pegar, inclusive, as pessoas entrando na igreja, essas coisas assim, que tem uma coisa legal. E aí, a ideia é, com esse acervo, com esse conjunto de material, a gente está disponibilizando lá na galeria do Departamento de Artes, está disponibilizando, inclusive a gente podia até fazer uma exposição fotográfica na galeria da ProEx daqui a um tempo, quando voltasse à normalidade. Então, mais ou menos foi assim que a gente pensou em desenvolver essa coisa. Aí, claro que eu pensando que eu ia ter alunos que talvez nunca tiveram nenhuma experiência com fotografia, eu preparei um PowerPoint e vou estar colocando aqui para vocês algumas questões da fotografia e trazendo algumas imagens depois. Na sequência, eu passaria para o Ramon também falar um pouco e finalizando essa parte da divisão da oficina em 3 etapas, o Éder também entraria um pouco com uma discussão e um trabalho que ele faz sobre fotografia e principalmente para esse registro do casario antigo da cidade, né? Então, eu peço licença para vocês para abrir o meu PowerPoint, vou apresentar agora, ele já está aberto, né? E aí eu vou passando cada etapa, depois eu volto de novo para a gente discutir, tá certo? Então tá. Então, esse foi o PowerPoint, deixa eu só ver como é que eu faço aqui. Tá chegando mensagem aqui, né?
Tá, já está compartilhado aqui. Está compartilhado, né? Vocês estão vendo aí, né? Então, a proposta da oficina, deixa eu ver se eu não vou botar no automático, porque pode dar uma zebra aqui. Deixa eu ver se eu amplio isso aqui. Então tá. Então, a proposta da disciplina, o nome é esse, né? Oficina de Fotografia, Arte e Memória, que é um projeto do Departamento de Artes, o Interarte, né? Que eu e o professor Paulo fazemos parte. E os professores hoje dessa oficina sou eu, né? Carlos Alberto Souza, o Éder Carlos... eu tenho dificuldade de falar esse nome, mas é... Verholt. E o Ramon Cotar. O processo de composição de uma fotografia, a gente sempre tem que pensar... Quando eu vou fotografar, eu sempre tenho que ter qual é o meu objeto que eu estou fotografando, que é o que eu considero como o primeiro plano. Eu não posso botar no primeiro plano uma coisa que não é o meu objeto de fotografia, né? Que não é o meu objeto a ser fotografado. Aí, quer dizer, o meu objeto está no segundo plano? Não pode. Então, eu sempre tenho que pensar no primeiro plano, quando eu vou enquadrar uma fotografia, o que é o meu primeiro plano? Em que situação eu vou botar esse primeiro plano? Que ângulo eu vou trabalhar com esse primeiro plano? Para eu valorizar essa imagem, para eu valorizar o meu tema de fotografia. Então, eu sempre tenho que pensar no primeiro, segundo e terceiro plano. Eu sempre falo para os alunos que quando eu vou fazer uma fotografia de criança, se no segundo ou no terceiro plano tiver uma lixeira, vai ficar muito ruim a minha fotografia. Então, eu tenho que me posicionar, mudar o meu local de fotografia, porque eu não posso pegar uma criança bonita e botar uma baita de uma lixeira lá atrás, cheia de lixo, urubu e outras coisas mais desse tipo, né? Então, eu também tenho que me preocupar com a questão do ângulo. Isso aqui eu vou estar falando mais à frente. O enquadramento, né? É um outro aspecto da fotografia que é muito importante. É o seguinte, o que eu coloco dentro do quadro e o que eu deixo fora do quadro. Quando eu vou enquadrar, eu também tenho que tomar cuidado para não cortar ninguém no meio, fatiar alguém no meio, cortar os pés, cortar a cabeça. Então, eu tenho que pensar. Claro que quando eu vou fotografar uma multidão, uma manifestação no centro da cidade, no calçadão, esse enquadramento, eu tenho que sempre me preocupar com o primeiro plano, porque o segundo, o terceiro plano, eu posso estar cortando, sim, alguém pela cabeça, alguém pelos pés, mas é o meu segundo e terceiro plano, então não me incomoda muito. E como a gente trabalha com fotografia jornalística, essa é uma questão bastante complicada, porque é na rua que as coisas estão acontecendo, é aquela movimentação, é as pessoas carregando faixas, placas, essas coisas, fazendo algum tipo de protesto, e eu tenho que flagrar o que está acontecendo naquele momento. Então, eu não tenho muito tempo para selecionar muito aquele meu quadro, mas eu tenho que selecionar o que é mais importante, e esse o que é mais importante eu não posso cortar em hipótese alguma. Outro aspecto também que a gente vê em composição é a questão da profundidade de campo, né? Profundidade de campo tem a ver com a questão do foco, quer dizer, o meu primeiro plano está focado, o segundo plano está focado, o terceiro, o quarto lá, planos estão focados. Eu penso numa fotografia numa área rural em que eu estou fotografando uma rua, um carro de boi, numa rua de chão, né, de terra, e quando eu fotografo aquele carro de boi que está próximo a mim, eu consigo deixar nítido toda a rua, toda a estrada e toda a cerca que permeia essa estrada. Então, que permeia ou que ladeia essa estrada, né? Então, a profundidade de campo eu consigo quando eu estou trabalhando com uma lente com a câmera, a lente, a abertura da lente é bem fechada, então, tipo assim, 18, 22, né? Eu estou trabalhando com lente fechada, eu crio profundidade de campo. Se eu trabalho com a lente muito aberta, eu consigo focar, deixar nítido só as coisas do primeiro plano, e o fundo acaba sendo desfocado. A mesma coisa quando eu uso uma teleobjetiva. A teleobjetiva tem muito essa possibilidade de desfocar os planos subsequentes, né? A gente também tem que se preocupar com a questão da simetria. Então, eu vou tirar uma porta, eu vou tirar uma foto de uma porta, eu vou tirar a foto da porta, que de um lado tenha os mesmos detalhes do outro lado, detalhes assim em relação
a ocupação da porta nesses dois lados, não ela fica só para um lado ou para o outro, né? Aí ela seria mais assimétrica. Então, simetria e assimetria. E a regra dos textos, eu coloquei também material na nossa oficina ali, tem um rapaz ali que vai explicando regras dos textos, né? Então, a regra dos textos também é dividindo a tua tela como o jogo da velha, tem os pontos de intersecção ali, que são os pontos de cruzamento das linhas, pensa na tua tela com essas linhas de intersecção do jogo da velha. Então, a gente, geralmente, para valorizar uma imagem, a gente tenta colocar o teu objeto fotografado, que seja uma moça, que seja um jogador de futebol, a gente tenta colocar ele num dos terços, né? Os terços, eles são horizontais e são verticais também. Então, por exemplo, se eu boto a moça que eu fotografei no terço esquerdo e coloco o rosto dela num dos pontos de ouro, que é um ponto de intersecção desse gráfico, né? Que é o gráfico ali que simula o jogo da velha, eu estou valorizando mais a personalidade, aquela imagem que eu estou fotografando. Então, regra dos terços também é um elemento importante em composição fotográfica. Então, vou passar para uma próxima etapa. Por exemplo, essa é uma foto que eu fiz em Roma, não lembro mais onde que é essa fotografia, mas ela tem uma simetria. Se vocês verem os bonequinhos lá em cima do prédio lá, os bonequinhos estão mais ou menos simétricos, né? Todos tem os bonequinhos todos de um lado, quer dizer, não é bonequinho, aquilo ali é uma estátua, né? Uma estátua pequena. As duas estátuas do cavalo ali, não sei esse personagem se é o imperador, né? E as pessoas saindo, quer dizer, se tu for ver pelo ponto de vista das pessoas saindo dessa imagem aí, claro que ela é assimétrica. Ela é simétrica no conjunto, mas ela é assimétrica porque as pessoas estão tudo de um lado da fotografia, né? Então, eu trouxe essa imagem que eu considerei assim importante para ilustrar esse trabalho. Então, técnicas fotográficas, também a gente pode congelar uma imagem a partir de quê? Uso de velocidade alta. Por exemplo, eu vou fotografar um avião decolando no aeroporto Salgado Filho, né? Se eu botar uma velocidade baixa na minha câmera, vai criar um rastro, né? O avião vai criar um rastro, a gente não vai ter a nitidez, não vai ter não vão conseguir ver o avião de forma muito nítida. Então, se eu aumento a velocidade, jogo uma velocidade de 1000, eu consigo congelar o avião mesmo ele estando em 600, 700 km por hora para fazer a decolagem. Então, são técnicas, ou, por exemplo, você vai fotografar uma bailarina num espaço de teatro, e tem um jogo de luzes em cima dela, e aí você não quer borrar a bailarina, você usa o flash e consegue nitidez e congelar essa bailarina. Ou, ao contrário, se você diminui a velocidade, se não usa um flash ou coisa, você pode borrar a bailarina e mostrar que ela está em movimento, que também tem um papel muito legal e que dá uma característica bem artística para a imagem, né? Então, velocidades baixas, eu consigo borrar a bailarina. A gente também usa dentro do fotojornalismo, da fotografia, a técnica do panning, panning, não é penning, é panning, né? Tu não leu o G, e que é acompanhar o objeto, por exemplo. Então, está passando na frente do marista uma moto em alta velocidade e eu acompanho essa moto em alta velocidade com a minha câmera em velocidade baixa, né? Mas como eu estou acompanhando ele, eu estou na mesma velocidade do motoqueiro, eu consigo borrar o fundo. Então, é uma técnica bem interessante. Essa high key e low key são técnicas interessantes também para quem trabalha com arquitetura. Por isso que a fotografia ela tem essa riqueza. Quem trabalha com fotografia de arquitetura, de gastronomia, de retratos, né? Aqueles retratos high-key, aquele retrato que é todo branco. Pena que eu não trouxe um exemplo aqui, mas eu apresentei isso na minha sala de aula agora nessa semana. O que aparece é a pessoa retratada e o fundo fica todo branco, como se fosse estourado assim, né? Mas a pessoa ali, as cores dela, porque tu joga também alguma luz em cima dela, né? Joga uma luz no fundo e joga uma luz em cima dela, se você está em estúdio,
ficam umas fotos muito legais. Depois, qualquer coisa, eu entro até aqui no Google e tento mostrar uma foto high-key, low-key. E a low-key é aquela foto em que você está em plena escuridão e tem um foco de luz em cima do seu rosto, ali para você fazer um retrato só do rosto e o resto é tudo escuro. A questão do foco e dos focos também é muito legal, né? Você trabalhar quando você quer impressionar o teu espectador, quem está analisando a fotografia, focar o teu primeiro plano e desfocar o fundo, quer dizer, então se detalha muito mais o primeiro plano do que o segundo plano. E rastros luminosos, isso a gente também poderia fazer uma oficina, mas isso seria legal fazer uma oficina futuramente, uma oficina presencial. Os rastros luminosos é aquilo que você pode ir para o centro da cidade, subir num grande prédio, né, fazer fotos a baixa velocidade, e aí ou tipo assim, ficar mais na parte de trás do carro e deixar o carro indo, assim, numa avenida grande, você em baixa velocidade, como você vai fotografar, baixa velocidade mesmo, né, velocidade 8, velocidade 6 tal, quando você fotografa, fica aqueles rastros luminosos do carro que passou por ali e o carro saindo lá na frente, né? E também dá para trabalhar com rastros luminosos de estrelas. As câmeras fotográficas, elas têm a tal de velocidade B, que é bulb, né? E a velocidade T. Velocidade B é aquela que você aperta o disparador e ela, com o tempo, ela se reaperta, né? Ela se desliga. Então, dá para fazer isso aí para fazer fotografia de raios, trabalhar com esse tipo de recurso da câmera. Ou a velocidade T, em que eu aperto, e aí eu miro, por exemplo, o céu, para uma constelação, e deixo, tipo assim, funcionando a câmera 3 horas, a madrugada toda. No outro dia eu vou ver a câmera, porque eu vou ter que ir lá desligar a câmera, né? E vou ver, ela mostra rastros luminosos, e acho que vocês já devem ter visto esse material em revistas, coisas assim. Aqui é um outro aspecto, eu falei da fotografia de moldura, né? Quer dizer, também é um recurso para a gente valorizar uma cena, é usar molduras. As molduras não precisam ser só de concreto, mas aqui era um concreto, era um forte que a gente estava aqui, né? Acho que é em Edimburgo, isso aqui na Escócia. Mas também, por exemplo, usar uma parte de uma árvore que está caída, assim, quer dizer, as folhas da árvore caem e elas criam uma moldura, então moldura também é um recurso legal para a gente fazer fotografia, né? Ângulos, né? A gente, como na televisão ou no cinema se trabalha com ângulo, grande plano geral, plano americano, plano médio, médio curto, primeiro plano, close, planos de detalhe. Em fotografia também a gente se preocupa com isso, quer dizer, muito do que o cinema aprendeu na hora de fazer as filmagens vem da área da fotografia. O grande plano, de você pegar um vulcão ao longe, soltando lava, pegando toda a região, esse é um grande plano geral, né? Um plano geral que já, por exemplo, eu vou fotografar um casal numa praça, então pega o banco, pega algumas árvores, isso já seria um plano geral. O plano americano está muito vinculado à questão dos cowboys americanos também, né? E que era para dar muito mais assim visibilidade ao Colder ali, as armas dele, na hora que eles vão para um duelo. Então, o plano americano ele corta a partir da coxa, né, acima do joelho, então trabalha com plano americano. Aí o plano médio também a gente trabalha muito em fazer retrato, ou mesmo nas campanhas eleitorais agora, muitas fotos em plano médio, pegando a partir da cintura, ou a partir do busto, um plano médio mais curto, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar, então, quer dizer, o fotógrafo, ele não é aquele cara que está tudo pronto para ele. Ele tem que pensar sobre tudo, ele tem que pensar sobre o ângulo, ele tem que pensar sobre os planos, ele tem que pensar, o ângulo e o plano, ele tem que pensar sobre o ângulo mesmo, né? Se é um ângulo normal, se é um plongé, se é um contra-plongé, que eu vou estar mostrando agora na sequência para vocês. Aqui uma foto que eu também tirei, isso aqui é lá daquela galeria Lafayette, né? E eu tirei, esse aqui é o que se chama de contra-plongé.
né? Contra-plongé, que é o contra-mergulho, que é o contrário do mergulho. Plongé é o mergulho e o contra-plongé é uma foto que você bate de cima para baixo. Se nós fôssemos bater foto agora da igreja, da Catedral de Ponta Grossa, eu podia ir lá embaixo da catedral, na parte pegada da cúpula, que tem uma escadaria que sobe para a catedral, podia fazer um contra-plongé. Ou, se eu tivesse como é que se diz? Desses que voam ali, como é o nome? Ai, agora eu esqueci a palavra, mas se eu tivesse um daqueles negócios que fotografa. Hã? Drone. Um drone. Se eu tivesse um drone, eu podia fazer a fotografia da Catedral de Ponta Grossa de cima de um drone, e aí ele seria um plongé, um mergulho, né? Um mergulho para pegar. Ou pegar uma massa de pessoas ali no calçadão, fazendo uma manifestação, usando um drone e fazendo esse mergulho. Então, eu tenho o ângulo normal, que é o ângulo no mesmo nível dos olhos da pessoa, e normalmente é o tipo de foto que se bate, né? A gente vai para o calçadão, vai bater foto no calçadão, bate no mesmo nível. A não ser que o fotógrafo se deite no chão ali, mas ele não vai ser muito bem visto, ele deitado no chão ali, e o pessoal passando por cima dele, né? Mas a gente sempre estimula os alunos a mudar de ângulo, né? Mudar de ângulo, não ficar só naquele ângulo normal. Quer dizer, por exemplo, se eu for bater foto de uma criança, eu tenho que me abaixar para eu manter o mesmo nível do olhar da criança e ter um ângulo normal. Se eu bater de cima, a tendência é meio que desvalorizar aquela criança, porque o ângulo de cima, ele sempre comprime, ele sempre, né? Se faz isso muito, usando o ângulo de cima para baixo, muito assim quando se quer retratar mendigos, pessoas que moram na rua, que vivem na rua, se usa muito isso, né? Então aqui eu só trouxe um exemplo de uma foto, né? Para dizer como é a fotografia de baixo para cima, né? Aqui também eu estou usando o contra-plongé, né? Aqui a artista é minha filha, né? E estou batendo uma foto de baixo para cima. É uma foto que valoriza, se usa muito em políticos, né? Para político, para valorizar o político que está no palanque lá, falando o seu discurso para o povo, e bater fotos de cima para baixo, porque aumenta, valoriza o candidato, dá um efeito muito legal. A gente também, aqui, a minha filha, eu trouxe algumas fotos para depois não ter problema aí, que eu estava usando foto de outros aí. Também peguei a minha filha no trem, e aí peguei um reflexo também. A foto de reflexo é uma foto que fica muito legal. Isso aí, na Suíça, a gente fez essa foto lá de reflexo, né? E aqui mais um ângulo normal, uma foto já um plano mais geral e um ângulo normal aqui do cara ali com o tratorzinho ali de limpar. Aqui a gente está dando um exemplo, assim, ó, de borrar, o efeito de borrar. Por exemplo, a dançarina ali, a menina está dançando, a moça está dançando, e eu estou com baixa velocidade, eu bato essa foto, e aí cria um efeito muito legal, um efeito artístico muito legal, porque esse borrar, ele valoriza muito a imagem, mostra movimento, né? Fica um negócio, não tem uma nitidez, porque o borrar não vai te dar essa nitidez, né? Mas ele fica um efeito legal. E aqui é de São Francisco, da Baía de São Francisco, aqui é de cima da Golden Gate, usando a tela de produção, porque muita gente se matava ali na Golden Gate, né, se jogava da coisa. Então, a prefeitura lá, o município lá, se preocupou em colocar telas de proteção. E aí eu fotografei essa imagem, pegando São Francisco a partir da tela. Então, ela dá um efeito engraçado, né? Essa foto de baixo é uma foto de congelamento, né? E de certa forma tu borra o teu fundo lá, não sei como é que o fotógrafo fez isso, mas eu peguei essa foto no Google, mas você borra o fundo, mas a criança não está tão nítida, mas está identificável, né? Então eu trouxe essa aqui como um exemplo de congelar uma imagem, né? Só que congelar a imagem é como eu falei, se trabalha com velocidade. Câmera, obturador, estoura rápido. Ele abre e fecha rápido para captar aquele momento. Então, ele não fica processando a foto. Quando processa a foto, demorando para processar a foto, o que acontece é justamente borrar, né? Quando há um movimento. Aqui eu trouxe outros exemplos de uma foto de reflexo usando um espelho retrovisor de um carro, né? Essa foto já saiu até num livro nosso. Aqui um efeito de panning, né?
que é a moça está andando com a criança e o fotógrafo está tentando acompanhar elas e está borrando todo o fundo. E aqui uma outra foto de reflexo, mas o reflexo não a partir de um espelho, mas a partir do que a natureza propicia mesmo, né? Então, fotos legais, fotos criativas, fotos, né? Essas duas aqui são do Google, eu peguei para exemplificar. E aí a nossa equipe, também, como a gente tem outros companheiros que vão falar, nossa equipe de apoio é o André Ribeiro, o Germano Busato, a Janaína Cassol, a Larissa Honório, o William Brasil, e a Vitória Celares, que está dando uma grande força aí. E os supervisores, ó, esqueci de botar o nome aqui do Paulo, né? Mas eu boto, depois ali eu arrumo isso. Os supervisores é a Thaís, a Ângela Guiar e o Rafael. Então, para todos esses aí, nós vamos ter, porque todo mundo participou de uma forma ou de outra, a gente vai ter que dar um jeito de ter os certificadinhos deles aí, né? Então, é isso, pessoal. Eu vou interromper a coisa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar um ESC aqui. Eu já interrompi. Então, é isso. A minha fala era isso, né? Falando de técnicas e características da própria fotografia, assim como um objetivo meio mesmo de estimular o pessoal a sair, a produzir fotos, a pensar na foto que vai produzir e tentar ser bem criativo, né? Eu li um trabalho há um tempo atrás de um fotógrafo que fazia fotos só de fachadas de prédios, mas ele fazia as fachadas de prédio, ele se postava bem embaixo do prédio e fazia a fotografia. E as fotografias pareciam como terrenos, assim, planos, né? Quando você vê a fotografia, você não vê que a fotografia é de baixo para cima, mas são terrenos diferentes, cada coisa diferente, e tudo com as fachadas dos prédios que ele achou bonito e que ele fotografou essas fachadas, trabalhando com profundidade de campo, para que desse um efeito muito legal, né? Então, que tu visse do começo ao fim, assim, como se fosse um terreno deitado assim, mas aquilo era a fachada do prédio. Então, agora, para a gente dar continuidade à nossa oficina, né? Já estamos aí em 15 horas e 38 minutos. Eu chamo o Ramon para falar da parte que ele preparou para a oficina, e aí depois o Ramon chama o Éder, e no final o Éder me retorna e a gente abre para uma discussão, tá certo? Então é contigo.